vamos para indo para a nossa parte final, a gente já vai também já falar de seleção. Mas lembra que eu falei para você, Thiago, que você falasse para mim, cara. Queria que você descrevesse para mim dois caras que você, obviamente, ajudaram a potencializar esse talento nato que você tem. Que se chama Guaíba, conhecido como Marcos Bianchi, né? E Fred, né? Grande Fred. O que é que esses dois caras, cara, qual a importância desses dois caras assim na tua vida? Não só profissional, mas também pessoal, né? O Guaíba eu peguei desde a sua formação como preparador de goleiro, né? Ele sempre foi muito estudioso, numa época que não tem essa enxurrada de vídeo no YouTube, né? Para você copiar treino, né? Ele teve que criar o estilo dele tudo do zero. Em bibliografia, que também livros eram pouquíssimos sobre goleiros, era mais no nosso feedback mesmo, né? Meu e no do Rogério, do que funciona mais, do que funcionava menos, como a gente se sentia melhor no jogo depois do treino tal, como a gente se sentia não tão bem depois do outro treino. E ele foi criando a metodologia dele baseado no feedback dos goleiros com quem ele trabalhou e baseado em bibliografia, em poucos livros que tinham publicados naquela época, né? A internet surgindo também. Ele foi um cara assim batalhador, estudioso que merece todas as glórias, né? Que tem hoje. É, e ainda tivemos a oportunidade de conquistarmos os dois títulos da Copa do Mundo juntos, né? 2008 e 2012. Ele é grande parte desse meu crescimento como profissional, não só na minha base, ali na época da Ubra, com 20, 21, 22 anos de idade, até me pegar na seleção já um goleiro formado, e a gente dá continuidade no trabalho para os dois títulos mundiais. E o Fred me pegou num auge de carreira, foi na saída de Horizontina vindo para a Malve, a partir de 2006, com 25 anos, aquele jovem querendo conquistar o mundo, e o Fred também moldou algumas coisas com muito trabalho. O Fred é louco por trabalho, mas treina demais. E me pegou, foi a fome com a vontade de comer, porque eu gostava pra caramba também. E dali, dentro do clube, me tornou o melhor goleiro do Brasil, né? Que muitos falavam, com todos os títulos ali, quase todos os títulos que a gente disputou pela Malve, e me deu condições de ir para a seleção em 2008 no mais alto nível, depois de ter sofrido com um overtraining nesse ano de 2008. A gente tem que fazer um episódio só de 2008, que eu também conto no meu documentário, pela quantidade de jogos, quantidade de treinamento, eu no meu auge de querer perfeição, fiz demais, me machuquei, não queria mais ver bola com 27 anos de idade, a gente conseguiu contornar tudo isso, até que chegou nas finais da Liga 2008, e a gente conquistou o título, o melhor goleiro da Liga, foi para o Mundial, conquistamos o título, o melhor goleiro do mundo, e o Fred teve grande participação nessa história. Então, o Guaíba no meu início como adulto e o Fred nessa minha lapidação no auge da minha carreira foram os dois principais preparadores, junto com todos os outros, o Flavinho na época da GM, o João lá em Horizontina, junto com o Ivan, e aí o Carlão lá em Sorocaba. Então, assim, tem tantos preparadores, cara, que eu até vou fazer injustiça de não citar todos, né? Mas foram especiais, todos na sua forma, foram especiais no crescimento da minha carreira. E quais as principais histórias assim, de bastidores que você tem com ele? Assim, porque a gente falou que o Guaíba é resenha demais. Cara, se pudesse. Ele fez um livro recentemente, né? Um livro fantástico. Ele, o Fred e o Igor. Né, mas se tivesse um livro também de resenhas também, o Guaíba seria número um também, cara. Porque aquele cara sabe de resenhas, o que ele também gosta ali da resenha. Tem alguma coisa curiosa de bastidores com eles ali, inclusive até de seleção brasileira ali no caso? Não, lá no comecinho só, num dos primeiros treinos que ele deu pra gente, ou no primeiro ano, 2001, ele deu um treino que ele encheu de bambolê dentro da área, a gente tinha que saltar entre os bambolês e fazer uma defesa X. E aí, depois desse jogo, o Rogério começou jogando, foi mal pra caramba, o PC me colocou. Eu entrei e fui pior que o Rogério. E aí, perdemos o jogo de uns 5, assim, o Rogério tomou 3, eu tomei 2, e dos 5, 4 foram galos, nossa. E aí o PC chegou no outro dia,
Guaíba, vou botar fogo desses bambolê aí, acabou com os meus goleiros, pelo amor de Deus, só que esse bambolê no armário, para não falar em outro lugar, que aqui não entra mais bambolê em treino não, Guaíba. E a gente lembra até hoje, inclusive deve estar no livro deles, eu não li ainda, não tive tempo de ler o livro deles, mas foi uma passagem, inclusive eu citei, né, sobre o Guaíba, e deve estar no livro com certeza, eles colocaram. Entre outras coisas, fora de quadra, Guaíba, na época que era solteiro, eu era solteiro também, a gente foi para Tramandaí, lá nas festas, e, cara, o que a gente fez, a gente, nossa, dançava, criava uns passinhos lá, a gente dava risada um do outro, a gente não dava nem paquerava, porque não tinha como, a gente só dava risada, cara. Era muito bom, assim, o dia a dia era muito leve com ele. Você chegava lá triste, a energia dele te trazia felicidade, você fazia o treino na maior felicidade do mundo. E fora de quadra era uma palhaçada só, ainda como é. Inclusive falei hoje sobre a minha ida para Carlos Barbosa, eu quero a participação dele. Então hoje eu falei com os dois, tá vendo, cara? A gente tá falando dos dois aqui, né? Falei com o Fred no shopping, pessoalmente, e com o Guaíba por telefone, para organizar essa gravação do dia 20. E são pessoas especiais, não só como preparadores, dois preparadores principais da minha carreira, como amigos também que eu carreguei para fora das quadras. Você falou de Isaac, cara. O Guaíba é bom de molejo ou é melhor ele continuar treinando ali os goleiros? Eu acho que ele era dançarino, cara. Ele é bailarino. Bailarino, combina mais com ele. Eu era dançarino. Ele era bailarino. Ele que criava os passos, eu aperfeiçoava. Meu Deus, cara. Ô, Guaíba, tu vai estar vendo, porque obviamente tu vai saber desse episódio, cara. Meu Deus, cara, o Guaíba é incrível, cara. É incrível. Meu Deus, cara. É muita resenha, muita resenha. A gente entrevistou o Falcão aqui na nossa resenha 100. A gente agora, inclusive, vai até relembrar. Estamos aqui na nossa resenha 129. Estamos na resenha 129 já. E a gente contou aqui, né? Conversou com o Falcão, né? Sobre a principal dualidade dele. Quem era o principal cara que ele tinha, assim, que era a leitura fácil. E assim, cara, o Falcão jogou com muita gente. A gente falou aqui com o Lenise, com muitos e muitos e muitos craques. E aí ele citou você. A leitura que vocês tinham, né? Era algo assim, era fora do normal. Tu sabia onde ele estaria, obviamente, e ele sabia o momento certo do teu lançamento. Eu queria que você comentasse também, assim como o Falcão falou aqui pra gente, realmente também foi tua maior dupla ali de leitura? Como é que era como é que eram os treinamentos? Se vocês conversavam muito? Como era essa tua relação no geral com o Falcão, assim, com esse ícone da nossa modalidade? Era não só com ele, né? O Falcão nunca foi de treinar além do que estava proposto, né, para a equipe. Ele já tinha um talento nato, então dentro do próprio treino a gente já se encaixava, combinava algumas coisas. E alguns treinos ele ficava um pouquinho depois para eu treinar as reposições, mas muito quando eu pedia, né? Para treinar a reposição com a mão, principalmente. E aí, quando cansava o braço, eu treinava com os pés. E ele ficava lá dominando a bola, matando a bola, enfim. Claro, essa dualidade ela é recíproca, assim, né? Não tem, assim, na história alguém que melhorasse um passe ruim como ele, porque eu posso dizer que 90% de uma reposição e de um passe é o domínio. E se você não dominar, por mais perfeito que a minha reposição, o meu passe seja, se você não dominar, o passe foi ruim, o passe foi incompleto. Então ele tinha essa capacidade de dominar a bola, o coco que eu mandasse para ele, ele dominava. Então, e convertia isso em vantagem ou para fazer gol diretamente ou para manter a vantagem numérica criada a partir de um passe ou de uma reposição minha. Então, não é só dominar para ficar com a bola, é dominar e se colocar entre a bola e o adversário para você manter a vantagem numérica que foi criada. E isso ele fazia com uma maestria absurda, né? Isso não preciso falar para vocês. Então, sim, foi. E eu sabia quando ele não voltava, porque ele já estava esperando o contra-ataque. Ele sabia o momento de não voltar, tem isso também, né? Porque se alguém arma um chute na lateral, vamos supor, na frente do nosso banco de reservas,
Se alguém arma o chute naquela posição, ele cercava até determinado ponto para deixar o cara chutar, para ele já sair numa corrida contrária, sabendo que daquela região a chance de eu não dar rebote e já jogar para ele seria grande. Então, isso sim, ele tinha um tempo absurdo e um conhecimento do goleiro que tinha para se dar o direito de fazer isso e converter em vantagem para o nosso time. Então, resumidamente, é isso, essa dualidade, esse entrosamento, né, de saber os pontos que ele poderia largar a defesa assim já para ganhar vantagem no ataque, assim como qualquer balanço que ele desse lá na frente, eu ia acertar o tempo dele sempre, porque já sabia o tempo de balanço dele, o tempo de exposição, de um tempo que ele ficaria sem marcador, de acordo com a caminhada dele na frente, eu conseguia achar esse tempo. E a gente se completava ali dentro de quadro. Todos que passaram por aqui te jogaram com o Falcão, né, Thiago? Comentou alguma coisa de relação, né, de algum episódio que aconteceu de forma especial, individual, ou que já presenciou. Foi o teu caso também? Tem alguma coisa que pode ser que tenha várias, né, obviamente, né, de convivência de muitos anos com clube e seleção, mas tem algum episódio exclusivo com o Falcão que te lembra muito, assim, não sei se te marcou ou que você lembra com maior facilidade, assim, ou não? Não, então era mais sobre isso, assim, de saber onde ele estava sempre, né? De acordo com a situação, principalmente defensiva, que a gente já pensava um passo à frente, né? Esse entrosamento é difícil você ter com outro tipo de atleta. Eu tive com o Lenísio também, em algum momento, de não precisar segurar a bola, mas já rebater em direção ao Lenísio. Isso o Lenísio me proporcionava também. E outros atletas tentavam aproveitar isso, mas não sabiam esse tempo de largar a defesa para aproveitar um possível contra-ataque. Até tem um lance engraçado em Sorocaba, a gente foi fazer um jogo lá no primeiro ano de Sorocaba, que a gente comentou isso, né, em relação a pontos da quadra, para deixar o cara chutar, para deixar para o Thiago, a gente já se aproveita de alguma forma, tal, tentando repassar para os outros o que eu tinha com o Falcão, para a gente se aproveitar não só com o Falcão, mas com os outros também. E tem um lance icônico que um jogador arma um chute passando no meio da quadra um pouquinho, ali na linha dos 3 do vôlei, e a bola vem reta na minha direção. Na trajetória da bola, não veio um chute relativamente forte, mas ela foi reta. 3 jogadores nossos já saíram correndo, e eu consigo visualizar isso antes da bola chegar em mim. E eu já começo a dar risada antes da bola chegar em mim, 3 correndo para frente. Olha o ponto que a gente chega, né, de entrosamento. E aí eu defendo, eu lembro que eu defendi, fiquei com a bola, mas foi em 2 tempos, eu não defendi de primeira. Deu 2 tempos, acabei perdendo um pouquinho de tempo e 3 já estavam para frente do meio. E eu saio jogando para quem está mais perto de mim e mando todo mundo tomar naquele lugar, né? Pô, chego foi no primeiro tempo, cheguei no intervalo, vocês estão loucos, cara? Eu falei, mas não é para quando chutar dessa área já sair pro contra-ataque? Eu falei, tá, e se eu dou rebote aqui? Quem que vai pegar o rebote, meu rebote aqui? Combinado é 1, né, cara, disparar, não 3, vocês são loucos. Vai ficar 4 contra 1 aqui, cara. E aí, claro, a gente deu risada depois, né? Na hora eu me estressei, porque, pô, obrigado pela confiança, mas se eu dou rebote, quem vai se lascar sou eu, né, que deu rebote, né? Eu dei rebote, tomei o gol, você deu rebote também, né? Então, quem ia se ferrar sou eu. Então, entre as passagens, nada muito específico com o Falcão, era mais essa questão de entender um ao outro, mas em específico, assim, nenhum lance assim específico, tirando essa dualidade que era bem forte, que os outros tentavam se aproveitar de alguma forma também, quando não era o Falcão que estava na quadra. Pô, cara, que maravilha. Bom, vamos falar agora então de seleção brasileira, antes de mostrar uma surpresa que a gente preparou para você aqui. Você não está esperando, mas a gente tem uma homenagem para você, que a gente fez com muito carinho. Cara, 2008, cara, eu escutei muita coisa, muita gente passou por aqui, né? O Ari, o próprio Falcão, né? Lenísio ainda não, Lenísio corre, né? O Lenísio é um dos caras que corre, que não gosta.
Cara, eu falo que o Lenise é um sabonete, literalmente, né? Para conseguir uma exclusiva com aquele cara, mas a gente entende, obviamente, né? E a gente, com o próprio Vinícius, a gente conversou com muita gente da tua geração de 2008, 2012. Mas eu queria que a gente resumisse isso da seleção brasileira. Você falou muitas coisas, a galera que pegou aqui, muita coisa que você falou, você citou sobre 2008, principalmente. Da palavra-chave, inclusive, hoje, várias e várias vezes na nossa conversa. Cara, quais são os bastidores, obviamente, se você quiser contar, né, pra gente ter pelo menos um pouquinho, né, de saber um pouco dos bastidores ali de 2008. E realmente, Thiago, era essa pressão que todo mundo comentava, porque as pessoas que vieram aqui falavam da pressão que era, né, que era de jogar, obviamente, jogava em casa. Meu Deus do céu, até quando eu falo 2008, chega a me arrepia, porque, cara, é como se eu estivesse vendo hoje os jogos ali na televisão, os gols ali, sabe? Né, do que aconteceu na final ali contra a Espanha, e o Luiz Roberto gritava Franklin, Franklin, até hoje parece que tá na minha cabeça, cara. Minha cabeça, né? E é uma coisa que parece que não foge, pode passar o tempo que for. Quais são os principais bastidores de 2008 que o Thiago viveu ali, que pode pelo menos contar pra gente, né? Nem que for pouco, né? Mas o que a gente pode saber do Thiago sobre, por exemplo, 2008 e obviamente depois ali em 2012. 2008 foi uma pressão mais interna, né? O que vinha de fora não nos atingia muito, porque a gente confiava muito na nossa preparação, né? Tudo que o PC solicitou para a confederação em termos de encontros da seleção absoluta, a seleção absoluta juntava, né, a seleção completa dos jogadores que atuavam no Brasil, os jogadores que atuavam fora do Brasil. Nós tivemos esses encontros. O PC foi atendido pela confederação para dar a melhor preparação possível. A pressão que falam externa é justamente por conta disso, né? Já que foi tudo feito como a comissão técnica planejou, nossas chances de retomarmos o título mundial seria maior, né? Mas esqueceram de combinar com a Espanha, né? Só conseguimos vencê-los nos pênaltis. E o jogo é isso, né? Não é lógico. Né? Não tem uma lógica, você vai se preparar como você quer e você vai ser campeão. Não é assim que funciona. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma geração mais antiga naquela convocação, que poderia ser a última chance. Aí eu estou falando de Schumacher, estou falando de Marquinhos, estou falando de... O Franklin Highlander, né? Ainda foi mais um depois. Estou falando aí de Gabriel, ainda foi até 2012, enfim. Uma geração mais antiga que estava ávido pelo título da Copa do Mundo e tinha perdido os dois últimos para a Espanha, né? Então estava com faca nos dentes, juntando com uma nova geração excepcional, que era eu, Wilde, Cisso, Ari, né? Gabriel aí no meio termo, Betão já na turma mais antiga. Como aproveitar, né, a força de vontade de duas gerações bem distintas, mas com o mesmo objetivo e que fizeram de tudo para que aquilo se tornasse realidade. Essa foi a chave. Então a pressão ela foi muito maior interna do que propriamente do que vinha de fora, de briga política, briga de marca esportiva. Eu tive briga com o meu patrocinador, porque na seleção só poderia usar a marca do patrocinador da seleção, não poderia usar a marca individual. Eu fui processado por essa marca por conta disso. Fui o único processado por uma marca esportiva pós-mundial. Enfim, muitas coisas que a gente teve que abrir mão em prol daquela conquista máxima, né? Eu saberia que poderia acontecer isso comigo, mas mesmo assim, né, não deixei de seguir o que todo mundo estava fazendo, porque preocupado com um problema individual, vamos dizer assim. Então a gente abriu mão de muita coisa para nos focar naquilo que a gente queria. E aí quando eu falo esse transe que eu entrei, né, essa outra dimensão, realmente foi. Eu não lembro de mais nada do que aconteceu de bastidor, além do que aconteceu dentro das quatro linhas e além do que aconteceu dentro do vestiário. Muitas histórias vieram depois. Você viu aquilo? Viu? Eu não vi nada. Você viu que o Rogério chegou só no intervalo da final? Eu falei, o Rogério chegou só na final da final. Só no intervalo da final? Por quê? Porque isso, porque aquilo. Teve mudança de horário de verão, na final da 19 de outubro de 2008. Foi justamente o dia da mudança de horário. Então a gente perdeu uma hora de sono, cara.
Eu já não ia dormir mesmo, é final de Mundial no outro dia. Então, perdemos ainda 1 hora de sono. Eu lembro que eu cochilei e já estava amanhecendo. Daqui a pouco já tinha que levantar para tomar café e para a final, enfim. Então, eu não vi esses detalhes externos, justamente porque eu estava muito concentrado, assim como eu sei que todos os outros que estavam ali, que iriam se trocar, naquela época se trocavam só 12, ficou o Rogério e o Carlinhos de fora da final. Todos os 12 que estavam ali estavam nessa mesma dimensão que eu, que era outra, que inexplicável, que eu acho que é isso que eu, como eu já citei, que o Ayrton Senna fala, que foi retratado no filme, de tudo que poderia ser feito para a gente sair vitorioso. Então, essa pressão era muito mais interna do que externa, e a gente conseguiu da forma que foi, com o Frank pegando 2 pênaltis e retomando esse título da Copa do Mundo, com cada história individual também. Aí cito o meu overtraining, enfim. Cada um tem a sua história para contar, e aí na somatória ali deu tudo certo, graças a Deus. Tem uma imagem, né, obviamente, que te marca muito, né, Thiago? Que essa imagem vai aparecer na tela aí. O quanto essa imagem específica que vai aparecer aí agora, ela te marca. De que forma, né? Você pega aí, né, 3 gerações, né, a geração mais antiga do Schumacher, já com 2 mundiais perdidos e mordidos pela Espanha, né, o Falcão, que perdeu 2004, mas tinha sido eleito melhor do mundo, muito cobrado por isso, porque em 2004 a seleção perdeu na semifinal para a Espanha, e mesmo assim o Falcão foi eleito melhor do mundo e soube tirar proveito desse título individual que ele teve de 2004 a 2008. Muito criticado por isso, né, também, querendo uma Copa do Mundo, que adianta você ser melhor do mundo e não ter um título de Copa do Mundo, né? E eu, de uma nova geração, querendo brigar ali para buscar o meu protagonismo dentro de uma seleção recheada de craques, com 2 monstros do meu lado, que é o Franklin, que foi meu espelho, e o Rogério, o meu principal rival no momento, que ele jogava no Joinville, mas que teve uma história também no meu crescimento como profissional, na Ubra, em 2001, 2002. Então, assim, vivendo aquilo ali de uma forma absurda, de intensa, e ver essa imagem, você contrasta essas 3 gerações, e como eu disse anteriormente, né, na pergunta anterior, todos fizeram o que foi possível para estar ali naquele momento, o principal, como campeões mundiais, né? Essa foto são dos títulos individuais, mas que eles tiveram uma dose de emoção maior, claro, por a gente já ter conquistado a Copa do Mundo. E aí ser eleito o melhor goleiro do mundo com a luva de ouro e terceiro melhor jogador da Copa do Mundo, né? Ao lado desses 2 monstros, só foi me cair a ficha depois de muito tempo depois. E hoje eu posso falar, depois que encerrou a carreira, com o maior saudosismo do mundo, que nem aquilo ali me tirou os pés do chão para eu seguir minha carreira do jeito que tinha que ser, mas que me abriu os olhos para aproveitar da melhor maneira possível, já que daquele momento eu virei espelho para outros, para uma nova geração de goleiros, assim como o Franklin foi espelho para mim. E 2012, cara, realmente os bastidores foram bem maiores do que 2008. E a pergunta que não quer calar, você recebeu a faca da Tramontina ou não? 2012, a confederação começa a entrar num... O termo que eu vou usar é mais forte, mas é isso mesmo. Começou a entrar em colapso administrativo. A gente já não teve as mesmas exigências do nosso técnico do Pipoca, né, de 2012, que a gente teve com o PC. O PC teve mais encontros, mais estrutura. O Pipoca não teve isso. Brigas internas também aconteceram na parte administrativa entre os atletas, todos fechados ao extremo também. E a gente, em 2012, vou te dizer, cara, a gente superou muito mais coisas, com menos pressão, é verdade, mas superou muito mais coisas de falta de preparação, de problemas administrativos, do que 2008. Então, cada um tem a sua história particular, mas que com um gostinho especial e absurdo da mesma maneira, né? Título de Copa do Mundo, cara, não importa como você chegar lá, você vai desfrutar da melhor maneira possível. Aí entra nessa questão de premiações, né?
A gente tinha de bastidor uma premiação em 2008 já previamente combinada e que depois do título foi contemplada com mais um agrado pelo diretor da confederação. Então, 2008 foi tudo perfeito em relação à preparação e gratificações, né? Não que isso seja nosso principal motivador, mas somos profissionais, né? A gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz. 2008 a gente foi super reconhecido por isso. 2012 não, pela confederação já está no momento mais conturbado, não houve premiação alguma, a gente só teve distribuição de premiação que a FIFA proporcionou para as seleções pelo título, e aí um agrado a mais foi o conjunto de churrasco da Tramontina, que era um dos patrocinadores, tinha os seus diretores ali na viagem, e que se não fosse o Clóvis para nos dar uma gratificação a mais, que era esse conjunto de churrasco, a gente não teria nada, além da premiação da FIFA, que foi bem pequena, distribuída entre um monte de gente, mas ficou marcado, e tenho até hoje esse conjunto de churrasco da Tramontina, guardo com todo carinho, com todo amor, que foi aí fruto do nosso Mundial 2012. Guardou ou chegou a utilizar? Chegou a utilizar no churrasco especial ali? Não, eu uso, não, usa tudo. Aqui não fica nada de troféu, não, cara. A gente põe para uso. Mas tá aqui, tá intacta ainda. Pô, cara, que bacana. Bom, preparamos um vídeo especial, Thiago, para você. E eu perguntei a algumas pessoas que são próximas de você se você é um cara bem emotivo. E a pergunta que eu fiz, né? E eu não vou responder isso agora do que me falaram, eu vou ver depois, obviamente. Depois você vê o que a gente preparou. Mas, Thiago, a gente preparou com o maior carinho porque a gente tem essa filosofia de a gente poder homenagear realmente, como eu te falei no início, quem merece, né? E, e esse vídeo que a gente preparou foi com muito carinho de pessoas muito especiais. Faltou gente, vai faltar muita gente. Obviamente que você deixou muito. A tua carreira foi tão linda que, obviamente, você deixou muito mais do que profissionais, amigos de profissão, mas sim amigos verdadeiros mesmo, em muitos casos. Ficaram muitos, obviamente, muitas pessoas de fora. Mas receba essa homenagem especial por parte da gente. Espero que você goste. E isso é só um pouco, 1% do que a gente poderia, né, proporcionar para você nesse momento. Então, que você acompanhe com muita atenção e com muito carinho nossa homenagem do Podfec a esse grande goleiro que é você, Thiago Marinho. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guaíba. Estou passando aqui para dar um grande abraço ao meu goleiro Thiago, cara que eu tive a oportunidade de trabalhar na época da Ubra, depois muitos anos de seleção, bicampeão mundial com a seleção brasileira. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, que eu aprendi muito nessa minha trajetória e faz parte da minha história também como preparador de goleiros. Aprendi muito com ele e esse cara é um exemplo, né? O melhor goleiro que eu já trabalhei, né? De todos os goleiros que eu tive a oportunidade de trabalhar, ele foi o melhor. Começamos jovens na época e todos esses momentos vividos aí marcou bastante na minha vida e na dele também. Sucesso para ele, tá? Tudo de bom e que ele continue aí cada vez mais mostrando, né? O potencial que ele tem, a história dele para todo mundo conhecer, os goleiros principalmente, né? E agradecer bastante, tá bom? Sucesso aí, Thiagão, tudo de bom para ti, um grande abraço. Fala, meu grande irmão, meu grande amigo, meu grande companheiro Thiago, meu goleiro. Desde muito pequeno a gente dividiu quadras, rivais, a favor. Só tenho grandes histórias desse monstro do futsal, um dos maiores goleiros da história, se não o maior. Thiago, só palavra de agradecimento por todos os anos que a gente passou junto. Tenho muitas saudades da nessa época que a gente passou junto. Desfruta da nova vida, desfruta de tudo. Você é o cara. Te amo, meu guri. Saudades mil. Bem, primeiro, prazer grande poder estar falando um pouco do Thiago, estar falando um podcast tão importante, com vários atletas, sempre passando por aí. Mas hoje o nome em pauta é Thiago, né? Menino, começou comigo lá na GM há tantos anos atrás,
cheio de sonhos, cheio de previsibilidades que a gente vai construindo de acordo com as etapas que nós vamos passando, mas creio que nem ele imaginava que teria ido tão longe, né? Depois de passar por tantos anos, e claramente aquilo que ele entregou no dia a dia foi responsável por todo o êxito que ele teve na história, não só na história dentro dos clubes, mas também na própria seleção brasileira, que é onde a gente acaba aparecendo mais devido aos mundiais, que é onde a gente configura que a gente chegou no ápice, né? Então o Thiago chegou no ápice, sendo o goleiro por vários mundiais. E como eu mencionei no início da nossa conversa, foi alguém que começou comigo lá atrás, era juvenil da GM, e a gente acabou caminhando juntos por muitos e muitos anos. E o que fica disso tudo, né? O que fica é a amizade que a gente construiu, é o carinho, é o amor pela família. Eu sou a pessoa que está aqui do outro lado. Hoje a gente não caminha mais juntos, né? Sendo que a gente caminhou tantos anos, mas eu sou uma pessoa que está aqui torcendo, orando para cada vez mais ele tenha êxitos maiores até do que teve no próprio esporte. Nós sabemos que o esporte ele tem um prazo de validade, esse prazo para mim ele terminou antes, para o Thiago ele terminou faz pouco tempo, mas que você, Thiago, seja muito feliz, possa construir cada vez mais com a excelência que você teve no esporte, desempenhar no seu novo papel, no seu novo trabalho, e que você seja feliz, porque nada vale nessa vida a gente ter êxitos, títulos, troféus, mas a gente não ter a felicidade maior que vem dos céus, vem de Deus, e obviamente junto com os nossos familiares, filhos, que é o que realmente representa que de verdade a gente foi vencedor. Então um beijo grande, Thiago, muito tempo que a gente não conversa, que Deus te abençoe grandemente e que você continue sendo esse cara que sempre se dedicou, sempre amou aquilo que determinou a fazer, e eu tenho certeza que não está sendo diferente. Fique com Deus. Grande abraço, meu amigo. Fala, meus amigos. Bom estar participando do programa aí, né? Parabéns a todos. E numa ocasião muito especial, falar do Thiago para mim é muito fácil. O Thiago para mim é o maior goleiro de todos os tempos do futsal. Goleiro completo. O cara que revolucionou a posição, né? Ainda mais com essa subida do pé, a qualidade que ele tinha. Então por isso que eu coloco ele como o maior goleiro de futsal da história. Por ele ser completo em todos os sentidos, né? Embaixo do pau, com os pés, o lançamento, tudo. O Thiago foi completo. E eu tive a sorte de jogar com ele e depois dirigir ele em 2018, né? Com o ano que eu assumi o time aqui, a gente foi campeão do mundo, talvez o título mais marcante da minha vida. Então eu queria só parabenizar o Ti pela carreira, né? Tive o prazer, como eu falei, de conviver com ele muito tempo mesmo, aprender muito. É um amigo que eu fiz, né? Que a gente fez no esporte. Desejo tudo de melhor para você, Ti, que Deus te abençoe, né? Essa nova etapa da sua vida, que eu tenho certeza que vai ser tão brilhante como você foi nas quadras. Beijão nessa família linda que você formou aí. Tamo junto. Sucesso, um abraço. Fala, Thiago, tudo bem? Queria dizer que para mim é um prazer participar de qualquer tipo de homenagem feita a você. Até mesmo porque, por mais que sejam inúmeras homenagens referentes a você, perto daquilo que você fez para a modalidade, para o futsal ainda vai ser pouco, mas que bom que ainda tem pessoas que se preocupam com isso, e parabéns para elas também. Thiago, está aqui um amigo seu dentro e fora das quatro linhas, até mesmo porque isso é o que mais importa, né, dentro da nossa trajetória, são os laços, as amizades que a gente constrói, e pode ter certeza que aqui você tem um amigo e a hora que você quiser é só ligar que a gente vai tentar resolver tudo aquilo que for necessário, beleza? Quero te dizer também que você foi o melhor goleiro que eu já trabalhei, o mais completo, tanto debaixo dos gols quanto jogando com os pés, o goleiro que mais se adaptou à nova realidade do futsal, e com certeza é uma inspiração, foi uma inspiração e continua sendo para os novos goleiros das novas gerações. Beleza, Thiago? Um abração, curta bastante aí essa homenagem e parabéns mais uma vez ao Kaique por lembrar de um dos ícones do futsal e por homenageá-lo. Abraço! Oi, aqui Marcos Sorato, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Me pediram para falar do Thiago. Convivi com ele 8 anos na Seleção Brasileira, seja como auxiliar técnico, depois como treinador. É muito fácil falar dos 3 melhores goleiros da história do futsal. O Thiago sempre foi um goleiro moderno, um goleiro que em todas as facetas ele fazia muito bem, defender, usar os pés, lançar, tinha liderança, comunicação. Então
Foi um prazer trabalhar com ele, porque a gente só vê o resultado final na quadra. Mas eu sei da dedicação dele e dos outros goleiros, que sempre treinaram extra, né? Quando todos os jogadores acabavam o treino, ou antes dos treinos, eles estavam lá com um sorriso, e por mais cansado que estavam, sempre trabalhando muito duro. Então, é um prazer ter trabalhado contigo, Thiago. A gente mantém essa amizade e tenho muito orgulho dessa nossa amizade e dessa nossa trajetória como profissionais. Fala, rapaziada, bom demais falar com vocês mais uma vez, e hoje mais um programa especial, né, com o Thiago, o cara que fez parte da minha vida, né, tanto dentro quanto fora de quadra. A gente teve essa amizade e esses resultados dentro de quadra que foram maravilhosos, passando para mandar um abração para ele, agora nesse pós-carreira aí, que ele tenha muito sucesso, e agradecer, né, só agradecer por tantos momentos, tantas vitórias. Eu sempre falo para todo mundo que eu acredito que foi minha maior dualidade no esporte, né, de tantos gols, né, para um goleiro participar tão ativamente embaixo dos paus, nem precisa falar, né, que ele foi, acho que ele e o Luiz Amado foram os maiores goleiros da história, mas ele ser tão ativo na minha parte de assistência para gols, né, tanto com a mão quanto com os pés, e de puxar contra-ataque, sempre foi uma dupla que funcionou muito, e a gente jogou muitos anos juntos, tanto em clube quanto em seleção, então os números são absurdos. Agradecer muito, né, primeiro pela amizade, pelo respeito, e também por tudo que a gente proporcionou um ao outro dentro de quadra. Thiagão, um grande abraço, a gente se vê em breve. Grande Thiago, é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui, primeiramente para agradecer por todos os sonhos que você me ajudou a realizar, tanto na seleção brasileira, como também na Ubra, que nós coincidimos. Você foi um goleiro que marcou uma época, principalmente pela exigência que você colocou na posição. Você é contemporâneo nisso, foi o primeiro que conseguiu unir não só as paradas com as mãos, mas também o jogo com os pés, coberturas, saque rápido. Então, é algo que hoje em dia a gente vê como moderno, mas que você já fazia muito tempo lá atrás. Então, deixo aqui a minha admiração, né, o tanto que eu sou fã do seu trabalho, mas também da tua pessoa, e meu eterno agradecimento por tudo que nós vivenciamos juntos. Valeu, meu amigo, um grande abraço. Oi, tio, eu tenho muito orgulho de você. Você é o melhor goleiro do mundo. Melhor tio. Beijo, te amo. Olá, meu nome é Ricardo, sou irmão do Thiago. O que falar desse menino, né, que cresceu. Esse menino que eu levava nos treinos, né, junto com meu pai, com a minha mãe, e às vezes sozinho, protegia ele. Enfim, foi um menino que cresceu, que ganhou admiração aqui dos brasileiros, ganhou admiração das pessoas no mundo, né, ao redor do mundo. Se destacou com muita perseverança, muito treino, muita foco, muita vontade de vencer. Lembro que o Thiago não gostava de perder nem no Par ou Ímpar, até nas brincadeiras de rua, enfim, nunca gostou de perder. Aprendeu isso com o tempo, né, com profissionalismo, mas mesmo assim eu sei que quando ele perde um jogo hoje, mesmo assim ele sai chateado, ele se cobra muito. Conheço meu irmão, um cara sensacional, um cara especial, que ajuda a família, que sempre está do nosso lado, um menino gentil. Por onde eu passo com ele, quem reconhece a trajetória dele sempre para tirar uma foto, se comunica com as pessoas. É um cara muito especial, vai muito além do atleta que todo mundo conhece. É uma pessoa sensacional, uma pessoa digna, uma pessoa correta. E aí o lado profissional não tem nem o que falar, campeão de tudo por onde passou, tanto nos clubes quanto na seleção brasileira. É um menino de ouro mesmo, que a gente tem muito orgulho, toda a família tem muito orgulho dele, começando por mim, sou o irmão mais velho, pela irmã mais nova, Mariana, pela minha mãe Ana, pelo meu pai Josimar, por toda a família, por todos os tios e primos e primas que ele encanta a todos. Fantástico, pessoa maravilhosa, e um profissional que basta perguntar quem é Thiago, né? Todo mundo vai conhecer,
todo mundo vai falar alguma coisa de bem dele e vai idolatrar um ídolo. Hoje eu posso falar que ele foi um ídolo, é um ídolo para muitas gerações, que revolucionou muito a posição de goleiro de futsal. Todo mundo sabe que antes ninguém saía jogando com os pés, e o Thiago, quando mudou a regra, ele estava preparado para isso. Quero deixar isso registrado, que foi o primeiro goleiro que realmente, de fato, sabia o que fazer com as bolas nos pés, tanto em relação a passe quanto em relação a chute. Por isso todo mundo fala que ele revolucionou a posição de goleiro. Hoje muitos fazem com maestria, né? Também essa função, mas ele foi o primeiro, foi o precursor, né? Então, muito orgulho desse meu irmão, meu amigo, meu pai, e esse atleta sensacional que todo mundo já conhece, tá? Thiago, a gente chama carinhosamente de Tico, toda a família, né? Espero que tudo que você faça, você tenha sucesso de coração. E a gente sempre vai estar te apoiando, tá bom? Um beijo, meu irmão. Oi, Tico, tudo bem? Bom, falar de você, Thiago, é falar de orgulho. É falar de conquista, de superação e de inspiração também. Não tem como não se emocionar ao falar do caminho que você trilhou até aqui. Um menino tímido, né, tranquilo, brincalhão, de um sorriso largo, de um coração gigante, a se tornar aí o melhor goleiro do mundo. E não só isso, né, o terceiro melhor jogador do mundo também. E isso não é para qualquer um. Isso é coisa para lenda. E você é a lenda viva do futsal. Você que sempre foi tão cuidadoso com tudo e com todos, né? Hoje é inspiração aí para muitas crianças, jovens, adultos, atletas, sonhadores, né? Dá para contar nos dedos as pessoas com quem você tem como ídolo, mas é impossível contar quantas pessoas têm você como ídolo delas. O seu talento, ele ultrapassa, né, os limites da quadra e ele chega nos corações das pessoas que gostam de você e te admiram. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu quase nasci dentro de uma quadra durante um jogo teu. A nossa mãe lá do outro lado do gol do adversário, xingando o juiz. E o nosso pai correndo com ela pro hospital, porque eu tava nascendo. E ele voltando todo feliz da vida, com um monte de bombom pra torcida, para comemorar que tinha nascido uma menina, né? O seu xodó. E eu tenho um orgulho em falar que eu sou a sua eterna neném, tá bom? A Isabela roubou só um pouquinho, mas não tudo. O tempo pode passar, a vida pode mudar, né? Mas uma coisa que nunca vai mudar e só crescer é o nosso orgulho, a nossa admiração e o nosso amor por você, tá bom? Um beijo grande, tô morrendo de saudade de você, tá? Te amo, ó, do fundo do meu coração. Nosso eterno camisa 2. Filho, a sua trajetória no futsal foi de grande sucesso. Parabéns, né, pelas suas conquistas, né? E o pai te ama muito. Um beijo no coração. Viu? Tchau, tchau. Oi, filho, tudo bem? Como é que você está? Estou aqui para dizer algumas palavrinhas para você do quanto você é muito importante. Você é um ser humano incrível. É difícil falar de uma carreira de 37 anos em 4, 5 minutos, mas vou começar lá por Santo Amaro, onde tudo começou. A gente foi muita luta, a gente vendendo pipoca, refrigerante, cachorro-quente, tudo para comprar bola, comprar uniforme.
e pagar juiz, pagar quadra. Não era fácil, né, filho? Mas os pais se juntavam e faziam tudo pelo time, já que não vinha nenhuma ajuda de outra forma, nem da prefeitura, nem a gente só tinha a quadra, que era o que a prefeitura dava pra gente, o resto a gente tinha que se virar, correr atrás para conseguir fazer vocês chegarem onde chegaram. Eu tenho reportagens incríveis, desde quando o jornal era preto e branco, lembra, filho? Saía aqueles quadradinhos assim no jornal. Eu ia na banca do jornal, comprava todos para não sobrar, para não jogar fora. Imagine jogar o jornal com a reportagem sua foto, jogar no lixo, que é o que os jornaleiros fazem. Na época era na banca de jornal que a gente comprava. E muitas reportagens eu tirava do computador, saía pesquisando horas, procurando onde tinha seu nome para imprimir essas reportagens. Eu tenho uma média de umas 500 reportagens. Tem um fichário dos times, reportagens dos times, e tem um fichário com reportagem da seleção brasileira. E eu estou de seleção brasileira hoje porque é o sonho de todo atleta jogar nos times e chegar na seleção. Que quando você chega na seleção é porque fez seu trabalho bem feito e com muita disciplina. Então, por isso que eu estou... Um resumo de todos os times é essa camisa da seleção brasileira. Além das reportagens, eu gravava todos os jogos, tem todas as fitas, CDs, eu gravava tudo, parecia uma louca. Tenho videocassete, nossa, eu nem conto quantas fitas e quantos DVDs eu tenho gravado os seus jogos. Tem os troféus, as medalhas, até as credenciais dos jogos que você ia, os jogos importantes, eu tenho todas. A primeira carteirinha lá quando você foi federado, lá no Santo Amaro, a primeira carteirinha, carinha de bebê, mas eu tenho, eu guardei tudo. Então, tem as camisas desde o início, desde o Santo Amaro até hoje, todos os times. E, resumindo tudo, toda essa sua história de 37 anos de luta, de dedicação ao futsal, eu tenho dois pontos que coroou sua vida no esporte. Primeiro ponto é lá no Santo Amaro, na venda das pipocas, do refrigerante e dos cachorro-quentes, para você chegar lá no segundo ponto, que foi aquela luva de ouro que você pôs na sua cabeça, que parecia a mão de Deus te abençoando. Meu filho, valeu a pena tudo. Aquela luva, quando você pôs na cabeça, foi Deus te dizendo, valeu a pena o seu sacrifício. E você venceu, e você é um vencedor. E vai continuar vencendo, porque aquela bênção foi para sempre, para sempre. Não que os outros momentos, os outros troféus não tenham significado, tem. Mas lá no início, essa luva de ouro coroou sua vitória. Você é um ser humano incrível. E você sabe o quanto eu te amo, né? Não precisa falar, porque o sucesso você vai ter sempre. E eu estou aqui, rezando sempre por você, pedindo a Deus que te proteja
e que você, nesse novo projeto, seja tão importante como você foi para o futsal. Deus vai te abençoar, já está abençoando que você vai ser um vitorioso. Meu filho, eu te amo e você sabe. Jamais, em qualquer situação, eu te abandonarei. Estarei aqui sempre após. Precisar de mim, venha, tá? Te amo, um beijo, um coração bem grande para você, porque esse coração, o seu coração é do tamanho do mundo. Um beijo, te amo, te amo, te amo. É isso, Thiago. Cara, eu vou, você vai falar, obviamente, mas, cara, eu vou te dizer, cara, mãe, pai, irmãos, claro que os amigos são muito importantes, mas quando eu tava editando esse vídeo, Thiago, para você, obviamente, eu fico olhando muitos detalhes, né? E sua mãe, cara, fala assim, né? Principalmente, é como se fosse hoje, né, Thiago? Parece que como se fosse tudo novamente, né? Como se fosse agora, estivesse vivendo, cara. E assim, cara, não tem como, isso me toca de uma forma profunda quando fala sobre família, cara, quando fala sobre origens, né? Mas eu quero que você fale, cara, eu tô aqui só pra... Eu não consigo, é uma coisa minha, né? Mas quero que você fale. Você gostou da nossa homenagem? Fica à vontade, meu amigo. Não, bacana. Putz, agradeço, né, cara, você resgatar essa história toda, né? Como eu disse para vocês lá no início, né? Ninguém imagina o que a gente passa para chegar nesse resultado final de glórias, conquistas, reconhecimentos, pessoas que te elevam ao nível de ídolo, né? E não sabem a trajetória, os perrengues, as dificuldades e os tropeços, né? Principalmente que você tem na trajetória para chegar onde você quer, onde você chegou. E valorizar isso, né? Isso vem muito pela dona Ana, né? Que desde o início, desde os 7 anos, junta todas essas informações, guarda todas as conquistas, os perrengues, e relembra essas histórias que me fazem valorizar ainda mais, né? Toda a carreira, todas as dificuldades que a gente passa para conquistar os nossos sonhos, né? Isso não é só a minha história, né? Você tem a sua, a Samile tem a dela, o Léo tem a dele, né? Cada um dentro da sua história tem o seu nível de valorização e orgulho, e ter isso retratado, né, para uma galera, inspirar outras pessoas, é talvez onde eu não imagino que eu possa chegar, né, tocar essas pessoas de acordo com a minha história, mas que ela é retratada sempre com muito orgulho, com muita luta, com muita glória e com muito reconhecimento, e o reconhecimento principal, né, que é a família, a base onde eu comecei e a base que eu formei hoje com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, e que a caminhada continua, né? Agora a minha filha é atleta de handebol, vamos trilhar o caminho dela, se é isso mesmo que ela vai seguir. Como eu disse nas minhas escolhas, né? Que ela se divirta muito, não vamos pressionar ela para nada, e que ela tome as melhores decisões por ela, que ela sinta feliz com isso, e que se ela escolher o caminho do esporte, que faça muito bem feito, com disciplina, com entusiasmo e querendo chegar, né, onde a maioria quer chegar, é que faça jus a isso, que ela chegue por méritos próprios e com pessoas ao lado que impulsionem, certeza que a família dela vai impulsionar ela, se assim ela desejar. Mas muito legal, obrigado pela homenagem, obrigado pelo carinho, muito bacana, não imaginava, não esperava, isso foi muito legal, fez tudo valer a pena, né? Todo esse tempo que a gente está aqui, quase 3 horas já, vocês fizeram tudo valer a pena. Obrigado de coração. E só para reforçar, né? Vocês perceberam que a companheira do Thiago não esteve aqui, nem a filha. Primeiro, a companheira do Thiago, o Thiago sabe muito bem, ela diz que não gosta, ela tem vergonha das câmeras, né? Ela é muito das câmeras. E a filha dele, obviamente, a gente não conseguiu questão de logística, mas obviamente estariam aqui, foram contactuadas. Inclusive, Thiago,
Sua esposa nos ajudou muito para isso, né? Contactuando sua família, nos ajudando muito. Ela falou: Ó, não vou aparecer, mas os bastidores eu vou ajudar. E ajudou demais a gente fazer isso aqui para você. E, obviamente, meus amigos aí, o Vini, o Falcão, entre outros nomes aqui, Bruno, né? É muita gente boa, né? O Pipoca e tal. Mas antes de a gente encerrar, cara, eu não posso esquecer, queria que você contasse agora para todo mundo, agora com bastante detalhes agora sobre o teu empreendimento, né? O que é que você está fazendo hoje realmente. E se tem alguma possibilidade de você voltar no futsal em uma outra área, por exemplo, gestão, você está fazendo gestão, né? Se tem a possibilidade de você voltar para ajudar no futsal de alguma forma, né? Tentando conciliar, não sei, né, esse teu novo empreendimento. Quero que você explique para a gente agora com detalhes aí o novo, a nova vida, né? Se a gente pode dizer, do Thiago agora em si, né? Não, legal. A carreira me mostrou, me fez conhecer várias cidades, né, do Brasil, que eu mais tive carinho, entrosamento, as mais, né, as preferidas, vamos dizer assim, elas foram Sorocaba e Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, uma qualidade de vida ímpar, né? E dentro da área que eu escolhi para seguir agora como corretor de imóveis, uma área que promete um crescimento bastante. Litoral norte de Santa Catarina, que é aqui pertinho de Jaraguá do Sul, e eu vou direcionar meus esforços para lá, assim como eu comentei anteriormente, vou virar um especialista da região, e em paralelo a isso, devolvendo para o esporte, para a cidade que eu escolhi, um pouco que a cidade vai me proporcionar daqui para frente e que o esporte me proporcionou. Quando eu digo esporte, não só futsal, digo esportes de uma forma mais ampla, né? Claro, começando pela minha expertise, que é o futsal, mas promovendo clínicas, palestras, campeonatos, tudo que eu puder proporcionar para Penha, Balneário Pissarras e Barra Velha, no quesito esporte, para que essas cidades sejam reconhecidas nesses esportes, eu vou fazer de alguma forma, aproveitando a imagem que eu criei no esporte, no futsal, e levando grandes nomes para essas cidades. Esse é um dos focos, além, claro, do foco de virar um especialista da região quando se diz em investimentos imobiliários. Então, todo mundo que pensar em rendimento, com imóveis, construção de patrimônio, enfim, vou estudar bastante a região para proporcionar a mesma alegria que eu proporcionei como atleta, proporcionar como corretor imobiliário nessa parte de conquista, realização de sonhos, enfim, tudo trazendo do esporte, levando o esporte para o consultor de investimentos imobiliários. Esse é um geral aí do que eu posso proporcionar para quem quiser aí ter o Thiago aí do seu lado. Ó, que bacana, cara. Se houver uma ligação de um clube chamado Jaraguá Futsal, pesa muito, Thiago, para a tua inserção no outro lado agora da modalidade, por exemplo, no momento de direção, gestão, alguma coisa envolvida ali, o futsal ali, eu falo do Jaraguá porque pode ser também o Sorocaba, pode ser qualquer outro clube, obviamente, né? Pode ser outro. Mas se Jaraguá ligar, pesa muito, cara? Jaraguá hoje, como eu disse, né, anteriormente, foi o clube da minha carreira, né, junto com o Magnus e a CBF. Hoje teria que ter bem descrito, assim, funções, tudo bonitinho, mas pesaria sim, desde que eu conseguisse conciliar com a minha nova vida. Hoje eu não me vejo mais vivendo exclusivamente do esporte, estando no dia a dia de uma equipe de alto rendimento. Não me vejo mais, mas num planejamento estratégico, um marketing, numa captação de patrocínio, num relacionamento com investidores, talvez sim, talvez pese sim. E como eu disse anteriormente para vocês, se eu conseguir aliar isso na cidade onde estou, melhor ainda, é o que eu quero, é o meu sonho aí de vida daqui para frente. Perfeito. Bom, Samiri e Léo, para a gente fechar aqui, para a gente encerrar esse episódio histórico com o Thiago, né? Demorou, Thiago, mas acredito que a gente tenha feito algo de êxito, né? Acredito que a gente ficou essa hora toda, obviamente, porque a gente
tentou o máximo mesmo, tirar, não falo tirar, mas extrair o máximo da tua carreira, da tua pessoa. E, cara, eu saio daqui completamente satisfeito e mais admirado ainda pela tua pessoa, sabe? Eu acho que você é um tipo de pessoa que não faz tipo. Olha pra você ver, você é um tipo de pessoa que não faz tipo. Por quê? A gente vê hoje em dia, dentro da nossa modalidade, Thiago, pessoas que dão um tapinha nas costas, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa de dar uma facada. Né? O nosso futsal também tem muitas essas pessoas. Eu não digo só. Eu já vi a cara do Thiago, ele já sabe muito mais do que eu, porque conviveu muito mais tempo na modalidade. Né? Os amigos que a gente fala que a modalidade tem. Mas, além da quadra te ensinar, né, Thiago, na experiência, a vida também te ensina também. E eu acredito que você foi uma das maiores faculdades, foi também conviver com pessoas que tinham índole boa e índole ruim, obviamente, mau caráter no caso. Mas isso não vem ao caso, porque esse episódio aqui era para enaltecer você. Acredito que enaltecer não só você, a sua pessoa, mas a tua carreira. Como a gente sempre fala aqui, cara, a gente não pode esquecer dos profissionais que fizeram história na nossa modalidade, sabe? E você é uma delas. E eu acredito que a gente tenha feito um episódio especial para você. Espero que você tenha recebido de todo o seu coração. Nossa simplicidade foi algo simples, mas acredito que tenha, de alguma forma, né, te contemplado em muita coisa. Mas eu queria que os meus amigos, antes de a gente encerrar aqui, também pudessem contribuir no final aí, falando desse episódio aí. Fique à vontade, minha amiga. Não posso nem falar muito, senão eu choro, né, Kaique? Eu preciso manter minha fama de má. Eu só tenho a agradecer, né? Para mim é um daqueles sonhos que a gente vai realizando, né? Eu acho que, eu acho não, Barbosa no dia 20 começou a ter um novo, né, um novo tom, eu poder, certamente eu vou encontrar o Thiago em algum momento, né? E agradecer, eu só tenho a agradecer pela maneira como o Thiago influencia, segue influenciando, mas influencia a mim, como, né, eu sou uma guria que nunca pisou numa quadra, que nunca jogou, que nunca teve talento para isso, mas eu sempre fui uma apaixonada por futsal e eu só tenho a agradecer ao Kaique e ao Léo, que estão nessa empreitada, e agradecer ao Thiago por tudo que ele representa para o futsal, pelo futsal e para mim como uma pessoa que ama a modalidade. E que noite, senhores, que noite. Obrigado, meninos, muito obrigado. Gratidão, minha amiga. Léo, meu amigo, contribua também no nosso final aqui com essas resenhas históricas com o Thiago. Kaique, já não é a primeira, nem vai ser a última vez que te agradeço essa oportunidade. Você sabe que você é abençoado por Deus aí, em conseguir fazer esse projeto tão simples, né? Mas de coração, a gente vê o esforço e a dedicação que você tem. E agradeço também aí essas 3 horas de poder escutar a Samira, que a gente vê que é uma apaixonada pelo esporte, é uma que conhece, vive e se dedica a aprender cada vez mais escutando e tanto as nossas perguntas como nossos convidados. E, cara, agradecer o Thiago, já tive uma outra oportunidade de escutá-lo no projeto do Vini, e a gente pode achar que quando a gente vê vocês, cara, pela tela, são pessoas intocáveis, assim, são coisas que a gente que ama o futsal, que torce, que chora, que chorou com o título mundial dessa última Copa, que tem esse esporte no coração. A gente está tão próximo de vocês, a gente se sente tão bem em ouvi-los. E, cara, e te agradecer por tudo. Eu sou um cara que sou da geração que te viu jogar, que imitava você, usava as mesmas roupas, sou desse cara que comprava a calça que você jogava, sou o cara que hoje jogo de bermuda porque você jogou por final bermuda, procuro sempre comprar o tênis que você jogava, hoje eu tenho topper, cara, é isso, te agradecer por tudo, por ser esse orgulho de você ser brasileiro, de você representar a nossa seleção. Eu sou um cara que amo os esportes, amo a seleção em primeiro lugar, em todo tipo que é esporte, handebol, vôlei, eu tive torcendo e chorando pelas meninas da ginástica rítmica há 2 semanas atrás, uma coisa que eu nunca tinha visto, mas era o Brasil. Então, cara, quando eu ouço
tenho a oportunidade de ouvir brasileiros que representam o nosso país em alguma modalidade, me dá muito orgulho, me emociona. E, cara, parabéns pela carreira dentro das 4 linhas, parabéns pela pessoa, pela família que você conseguiu conquistar. A gente vê com depoimentos aí de craques da bola que não passaram a vida inteira ao seu lado, mas passaram momentos muito importantes. A gente tem uma amizade com o Vinícius, o Vini Capita, a gente participou de um grupo com ele, temos uma proximidade e ele sempre, todas as oportunidades, falou muito bem de você. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade de te ouvir, espero muito sucesso aí, que Santa Catarina possa seguir te abençoando a sua família, que você possa, nessa nova carreira aí, conseguir conquistar os mesmos êxitos e ter as mesmas glórias, porque eu tenho certeza que dedicação e competência, você se preparou para isso e você vai conseguir. Forte abraço e muito obrigado mais uma vez aí. Amém, meu querido Thiago. Queria que você, antes de encerrar, pudesse, né, também deixar sua palavra final. E mais uma vez, cara, obrigado, cara. Obrigado. Eu saio daqui hoje. Eu sempre saio depois de uma. Isso aqui não é entrevista, cara. Isso aqui pra mim nunca vai ser uma entrevista. Isso aqui pra mim vai ser um bate-papo. Vai ser um momento. Tudo misturado, sabe? Eu saio daqui realizado mais uma vez. E sem nem o que dizer, cara. Eu só tenho que te agradecer. Gratidão. Obrigado por ter ficado essas horas conosco. Obrigado por ter nos suportado. Obrigado por ter ficado esse tempo todo, cara. Eu sei que é correria e. Né? Mas obrigado, cara. Obrigado de verdade. Imagina, obrigado a vocês, parabéns pelo projeto aí, né? Depois de algum tempo a gente conseguiu encaixar dia, horário, fazer dar certo, né? A gente, como o Bruno Souza falou, né? A gente tem que bater palma também para vocês, que diante de todas as dificuldades valorizam, né? Os ídolos do esporte, valorizam a modalidade, isso a gente tem que bater palma, porque é bem complicado, a gente que vive esse lado, conhece bastidores, né? Eles fazem tudo para dar errado, né? Vamos ser assim, não só, enfim, deixa para lá. E aí a gente que aparece aí e começa a ter certa visibilidade, pô, tem que levantar, bater palma de pé e se unir cada vez mais, né? O que vocês precisarem aí de informações, de minha participação, ou marcar alguma coisa pessoalmente, para a gente trocar mais ideias, daria certamente para a gente trocar mais 3 horas de ideia aqui tranquilamente, dobrar o tempo, deixamos para outras oportunidades, mas é muito legal essa troca de informação, essa troca de ideias, troca de reconhecimento, de experiências, é muito legal. E quem sai vitorioso são os amantes da nossa modalidade, no final a gente deve tudo a ela, né? Ela que nos uniu, ela que nos proporcionou esses momentos, nos proporcionou toda essa história, e momentos como esse do Léo, né, que jogou de calça, jogou de bermuda, comprou topper, enfim, né, essas mudanças todas, agora me vendo hoje nesse estágio, cara, como é que eu joguei de calça, cara? Eu joguei um mundial de calça, eu fui o melhor do mundo jogando de calça, cara, não dá. Enfim, evoluções do esporte, é legal pra caramba. E é muito legal escutar essas histórias, porque a gente não tem ideia, né, do que as pessoas, de tanto que as pessoas assistem a gente, que isso influencia a vida delas de alguma forma, e a gente não tem noção disso, né? E acho que eu prefiro que seja assim, para manter os pezinhos no chão e continuar nossa caminhada do jeito que tem que ser. E eu sou preto no branco, cara, você falou isso aí. Cara, às vezes até me analisam de forma diferente por eu ser assim, mais transparente, né? Mas o importante é que eu ponha a cabeça no travesseiro, durmo tranquilo e sigo a minha vida do jeito que eu acho que tem que ser, super transparente, super objetivo. Se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu falo, enfim. Mas com a cabeça tranquila e do jeito que eu fui criado, né? Sendo honesto, disciplinado e transmitindo isso para outras pessoas também. Obrigado pelo carinho novamente. E vamos marcar uma próxima aí, hein? Eu quero vocês aí no... Eu nem sei como fazer o lançamento do meu documentário, mas vai chegar um convite para vocês em breve, aí, se Deus quiser. Pô, cara, a gente vai dar isso juntos. Pô, cara, eu fico lisonjeado juntamente com os meus amigos aqui. E como a gente diz no vocabulário, né, Thiago? A gente conhece a árvore pelas suas raízes.
e a sua mãe, seu pai, sua irmã e todos aqueles que participaram aqui falaram do Tiago que a gente conheceu hoje. Né? Para muita gente, Tiago, eu sempre falo que ser verdadeiro é ser, a gente fala que eu moro aqui na Bahia, é ser ignorante, né? Então eu sou dessa mesma forma que você, cara, sou desse mesmo jeito. E tem coisas aqui que tem muita gente, Tiago, que não está preparada para ouvir. A verdade é essa, dentro da nossa modalidade, sabe? Mas como você falou, a gente deixa, beleza, deixa passar, né? Mas a raiva, às vezes, né? A insatisfação, ela é grande, né? Mas a gente pede a Deus que melhore e a nossa modalidade realmente seja valorizada como ela deveria ser e não caísse em mão de oportunistas, né? Que a gente sabe que existem muitos e muitos e muitos e muitos. Mas, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo Spotify, pelo YouTube, todas as redes sociais aí, essa resenha histórica e, quem sabe, né, no nosso projeto pessoal que a gente tem do Podfec presencial, Tiago já está na nossa pauta, então já vou deixar claro, Tiago. Então, Podfec presencial, a gente vai se virar, a gente vai ver ao longo do tempo aí, e o Tiago, tomara a Deus que esteja conosco também, a gente conta muito mais resenhas, e a gente dá risada, a gente, né, fica tranquilo, bem mais leve ainda do jeito que está aqui, tá bom? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, e até mais, galera.